Salve, salve a todos os alunos e alunas da primeira série do ensino médio, tá? Como é que vocês estão, meus queridos? Mudou aí, né, o professor? Como é que é isso? É Técio Assis. Deixa eu me apresentar para vocês. Talvez alguns de vocês ainda não me conheçam. A gente vai ficar juntos, sim, só que em outra disciplina, não biologia, tá? Eu sou o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês. Sou professor aqui do canal Educação da disciplina de Biologia. Estarei com vocês em uma outra disciplina, Meu Pequeno Mundo. A gente terá essa aula hoje, ainda hoje, no último horário, mas a aula de agora é a aula de Biologia, que seria com o professor Técio, tá? Mas, infelizmente, especificamente hoje, ele não vai poder vir, tá? Aí eu vim dar aqui essa força, tá? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos. Beleza? Tá bom? Então, é uma aula que eu estou substituindo o professor Técio, aula de Biologia, tá bom? Então, para quem ainda está aí nessa pegada de anotar horário, saber quais são as aulas, essa é a aula de Biologia. Deixa eu aproveitar esse começo de aula também para cumprimentá-los, tá? Além de dar boa tarde, dar um salve para as turmas que estão online. Tô vendo o pessoal aqui de São João da Varjota, não é isso? Ou não, não, desculpa, São João do Arraial e São João do Divino, tá? Agora sim, tá? São João do Arraial e São João do Divino. Boa tarde, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Comenta para mim aí que eu quero saber. Tô vendo que o nosso chat tá muito movimentado no YouTube, tá? Bota de novo o YouTube só para poder dar um oi, um salve para os nossos. Valeu. Ana Clara, Nicolas, Sabrina, Erisa, Juliana. Falei todo mundo? E aí, galera, como é que vocês estão? Sabrina fala da unidade escolar Gil Castelo Branco. Oscar Gil Castelo Branco. Gabriel também, boa tarde, meus queridos. Pessoal de Jatobá do Piauí. Ótimo, coisa boa. Turma que normalmente participa muito, pessoal de Jatobá. Galera, atenção, tá? Eu vou dar continuidade ao tema que o professor Técio já começou com vocês nessa semana. Ele já teve tempo, já teve uma aula com vocês ao longo dessa semana, tá? Então, essa é a segunda aula da disciplina Biologia. A gente vai conversar um pouco mais sobre ela, tá? Para hoje, a gente vai conversar um pouco mais, não só sobre divisão celular, que ele já trabalhou com vocês, mas a gente vai falar também sobre as características gerais dos seres vivos, tá? A biologia, ela é um campo do conhecimento, tá, que a gente tem, tá, que trabalha dentro da área de ciências da natureza. Nas ciências da natureza, a gente estuda não só os fatores, tá, existentes na natureza, sejam esses fatores não biológicos, os fatores biológicos, mas a gente também estuda tecnologias, tá bom? Então, já que a gente vai trabalhar os componentes da natureza, a gente tem um campo que estuda especificamente apenas os componentes biológicos. E nesse campo estuda o foco da biologia, tá bom? Mas o que seria a vida? Tá? O que é que faz um organismo vivo ser diferente de um organismo não vivo? Tá? Então, esse é o grande mote da nossa aula de hoje, para que a gente possa trocar essas figurinhas. Eu sei que vocês já têm muita bagagem da vida de vocês, seja porque estudou ciências, mas também porque vive, né? Porque tá olhando, vê os calangos, vê os sagui, as carnaúbas, entende um pouco desses componentes biológicos e pode falar também porque esse conhecimento que a gente tem, esse conhecimento popular ou esse conhecimento empírico, né, que a gente aprende na experiência, vivendo, observando, sentindo, também é muito importante para que a gente possa aprender ainda mais. Tá bom, meus queridos? Então, sintam-se livres durante as nossas aulas para comentar sempre, para poder questionar. Professor, isso que você está falando tem a ver com aquilo que eu conheço, que eu já vi, certo? Durante a aula inteira. Tá bom?
Mitose e meiose de novo? Não, tá, Sabrina? É o tema da aula de modo geral, mas o foco da nossa aula de hoje, como eu já disse, tá, vai ser ligado às características dos seres vivos, bem como a sua organização, beleza? Não, não tem como, né? Então a gente tem essa ideia, tá bom? Então, claro, para a gente saber o que é mitose e meiose, a gente também precisa entender essa ideia de níveis da organização biológica, que vai ser o grande foco da nossa aula de hoje, como está aqui no nosso planejamento, tá? Ó, relembrar os níveis de organização biológica. Beleza? Bora lá! Gosto disso, eu tô vendo que essa turma tá movimentada. Eu gosto é quando ela tá desse jeito, viu? Pessoal, Diogo Napoleão também, pode botar aqui mensagens no nosso chat interativo. Tá bom? Bora lá, Gabriel. Jéssica Nascimento. Gente, seguinte, tá? Existem vários elementos que a gente poderia trazer aqui, que a gente poderia dizer que fazem o ser vivo ser considerado um ser vivo, tá? Então, o que me faz eu, Assis, né, ou você, Gabriel, Jéssica, Sabrina, ser diferente, por exemplo, dessa caneta, tá? Ou dessa mesa que a gente tem aqui, tá? O que a gente tem de diferente? Bom, a gente tem um conjunto de características e, claro, que essas características têm algo em comum, tá? O que é que me faz ser parecido com uma planta? Tá? Você fala, uma planta, professor? Eu não sou parecido com a planta. Bom, algo em comum a gente tem que ter, porque todos nós somos seres vivos. Então, em que nível de organização a gente tem? Bom, as características gerais estão aí nesse material, como vocês vão ver, e a gente vai destrinchar cada uma delas ao longo da nossa aula de hoje. Tá? Então, tem características aí como, por exemplo, composição química, constituição de células, metabolismo, reações a estímulos, crescimento e desenvolvimento, reprodução, hereditariedade, variabilidade genética e ciclo vital. Tá? Todas essas características elas estão presentes em todos os organismos vivos. Tá? Primeira coisa, vamos logo falar alguns pontos importantes, tá? A composição química é um dos pontos de muito interesse, porque todos os organismos vivos, eles apresentam componentes químicos, e esses componentes químicos são matéria, tá? Tá? Vocês vão aprender muito nas aulas de química, nas aulas de física, tá? O que é matéria, tá? Normalmente, matéria, a gente vai entender como matéria aquilo que existe e ocupa o lugar no espaço, tá? Em geral, a matéria é composta aí de átomos, moléculas, e não diferente, a gente também. Tá? Alguns átomos importantes que compõem o ser humano, tá? O ser humano não, mas os seres vivos, são esses elementos químicos que têm o elemento carbono, elemento hidrogênio, o elemento oxigênio, o elemento nitrogênio, o elemento, ficou feio, vou só ajustar aqui para vocês, o elemento fósforo e o elemento enxofre. Ok? Então, essas letrinhas que eu estou trazendo aqui para vocês, viu, Ana Clara? Elas são letrinhas, tá? Que estão na tabela periódica, tá? Então, o C é de carbono, o H é de hidrogênio, o O é de oxigênio, o N é de nitrogênio. Aí tem esses dois aqui que normalmente, quem não está acostumado com a tabela periódica lá da química, tá? Se assusta. O P é de fósforo e o S é de enxofre, certo? Esses elementos químicos eles estão presentes em praticamente todos os seres vivos, mas eles não ficam só assim, né, o elemento. Eles se juntam para formar componentes, né, compostos orgânicos, né, substâncias orgânicas. Entre as mais conhecidas substâncias orgânicas que a gente tem estão os carboidratos, as proteínas, os lipídios. Sim, a gente fala muito de carboidrato, proteína e lipídio quando a gente pensa numa comida, né? Então, quem gosta aí de academia, comenta aí para mim no chat,
tá? Já temos alunos aqui do ensino médio que já estão ali, ó, querendo ir para academia, já fica falando, tem que comer fonte de proteína, porque tem que comer fonte de carboidrato, é o pré-treino, é o pós-treino, certo? Então a gente tem muito disso, né? A gente sabe que fontes de carboidrato são bons para ter energia, tá? Pão, arroz, macarrão, certo? Enquanto fontes de proteína são muito interessantes para o desenvolvimento de parte do nosso corpo. E aí a gente entra como as carnes, os leites, os derivados de leite, tá? Os ovos, tá? Então quem normalmente tem essa ideia de crescimento tem para isso. Mas tem um outro componente orgânico que é muito importante para o nosso desenvolvimento, são chamados ácidos nucleicos, e ele basicamente é o nosso material genético. Tá? O nosso material genético é uma outra característica muito interessante para entender esses 3 pontos aqui, ó, certo? Reprodução, hereditariedade e variabilidade genética. O material genético é como se fosse o nosso DNA, tá, galera? É como se ele fosse uma grande memória que a gente tivesse, tá? E que ele ajustasse, né? Ela seria ajustável para que a gente possa determinar se eu posso ou não fazer uma fotossíntese. Eu costumo comparar o DNA humano a um processador e uma memória de nosso celular. Tá? Então, o nosso celular ele tem memória, ele tem um processador, tem coisas ali dentro que a gente não entenderia se não fosse a tela do celular. Então, se a tela do celular mostra uma imagem, se a tela do celular tira uma foto, se a tela do celular escreve um texto, é porque lá atrás, no processador, tem componentes, tá, com códigos girando e processando, fazendo com que aquela imagem, aquele produto aconteça. Então, dentro das nossas células, esse material genético, ele é responsável por isso, tá? E aí, esse material genético, galera, ele não se encerra ali, ele não fica fechado ali. Na aula dessa semana, com o professor Técio, vocês conversaram um pouquinho sobre divisão celular. Qual era a importância da divisão celular, hein, Nicolas? Em Rá Santos, em Sabrina, Gabriel, tá? Além das conversinhas paralelas, o que é que vocês têm aí para dizer sobre qual é a função da divisão celular? O que é que vocês aprenderam lá na aula com o professor Técio sobre a divisão celular? O que ela, para que ela é importante? Comenta aí para mim que eu quero saber. Por que a divisão celular é importante? E aí, Deilson? Por que a divisão celular ela é importante? Bom, um fato é, a gente tem células, tá? E praticamente toda... Rapaz, como assim? Uma aula tão boa como a do professor Técio, cara, não dá para fazer isso. Ó. Um fato é, praticamente todos os seres vivos vão ter célula, tá? E se eles não têm células, eles precisam dessas células para realizar sua atividade vital. Boa, Sabrina. Uma das funções é o crescimento, como está ali. Tá? Então, a gente precisa dessas divisões celulares. A gente pega nessa hora, né, Deilson? Tá? A gente pega nessa hora aí, ó. Então, se a gente cresce, todos nós fomos um dia uma única célula, um zigoto, tá? Que foi responsável, né, foi formado a partir de união de 2 outras células, do espermatozoide, do pai de cada um de vocês, tá? E do óvulo que estava na mãe de cada um de vocês. Então, esse espermatozoide e esse óvulo se fundiram, tá? E eles formaram o zigoto. E esse zigoto era uma única célula, ele teve várias e várias divisões celulares até transformar num bebezinho tão bonitinho que você já foi um dia, tá? E é claro, depois de bebê até hoje, vocês também continuaram a crescer. Entender um pouco sobre isso é perceber que essa característica, né, do nascimento, do crescimento, ela é uma característica comum a todos os seres vivos. Uma planta também nasce, ela também cresce, ela também precisa se reproduzir e ela também precisa o quê? Morrer. Então, sim, galera, esse ciclo vital é uma característica não só da gente, que a gente aprende lá no primáriozinho, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Sim, a gente reproduz. E a gente reproduz justamente para quê? Para mandar, para levar toda aquela informação que estava nesse processador, entre aspas, das nossas células, que é o material genético.
tá? Então, quando eu falei para vocês de processador, eu estava falando disso. Eu falava, olha, o nosso DNA, ele é uma grande memória, tá? Ele guarda informação, ele determina se eu tenho capacidade de fazer fotossíntese. Eu tenho capacidade de fazer fotossíntese? Não. Não tenho, tá? Eu até estou cheio de folha aqui, mas eu não consigo fazer fotossíntese. Por quê? Porque no meu DNA não tem uma informação dizendo que eu vou saber fazer fotossíntese. Então, eu sou um organismo que preciso consumir outros, tá? Eu sou um consumidor, tá? Biologicamente falando. Beleza. Então, essas aqui são características básicas que são comuns em todos os organismos vivos. Composição química, que são esses elementos químicos, e a gente falou um pouquinho sobre outros, né, as moléculas principais, carboidratos, proteínas e lipídios, tá? DNA também, que é material genético, é o ácido nucleico, está dentro das células, e aí, claro, todo esse processo de reprodução e ciclo vital. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas composições químicas, tá? Átomos foram tudo o que existe. Átomos, ao se combinarem, constituem as moléculas, que podem ser classificadas como moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas, tá? Então, essas letrinhas que eu coloquei aqui para vocês, C, H, O, N, P e S, gente, é uma forma de você memorizar, tá? Isso aqui eu botei na ordem, tá? Para a gente memorizar. Formou uma palavra, chomps, tá? Então, se perguntarem para vocês, quais são os elementos químicos que estão presentes em praticamente todos os seres vivos? A gente tem essa palavrinha aqui, ó, chomps, C-H-O-N-P-I-S, tá? E aí tem que saber, claro, qual é o elemento de cada letra. Tá? Quando esses elementos químicos se juntam, eles formam moléculas, que podem ser moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas. Exemplos de moléculas inorgânicas, a gente tem a água, H2O, certo? A gente também pode ter o dióxido de carbono, CO2, e a gente também pode ter o oxigênio, certo? Então, os elementos inorgânicos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, ok? Certo? Mas os componentes orgânicos, eles são uma exclusividade de muitos organismos vivos, tá? A gente tem vários componentes orgânicos, mas entre elas a gente tem carboidratos, proteínas e lipídios. Tá? E aí, ó, galera, uma dessas moléculas orgânicas que a gente tem aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, chamado DNA. As moléculas, tá? Elas não ficam só dispersas no meio, tá? Elas vão se organizando e formando compostos, estruturas, tá? Que, por vez, formam essa célula, tá? A célula, como vocês já estudaram na aula do professor Técio, ela é a unidade básica, a menor unidade funcional de um ser vivo. Praticamente todos os seres vivos têm células. Existe, sim, uma discussão nos cientistas, e aí a gente vai falar que são os autocientistas, tá? Sobre dizer quem é ou que não é ser vivo, tá? Até hoje tem essa discussão? Tem, tá? A ciência, galera, seja a biologia, a química e a física, ela não trabalha com verdades absolutas, tá? É diferente de religião, são dois tipos de conhecimentos diferentes. Não é que um está certo ou outro está errado. Cada um bebe de fontes diferentes. Tá? Então, o conhecimento científico, ele trabalha com fatos, ele trabalha com questionamentos, ele trabalha com experimentos, tá? Mas um fato é que, para a ciência, um componente biológico, um ser vivo, ou ele tem uma célula, ou ele precisa de uma célula. Por exemplo, os vírus
tá? A gente vive constantemente trabalhando e falando de vírus. É o vírus que causa a gripe, é o vírus que causa a Covid-19, é o vírus que causa a AIDS, né? Então, essas doenças, tá? Gripe, Covid, AIDS e tantas outras, tá? Chikungunya e aí vai. A gente vive demais com elas e eles não têm componente. Esses seres não têm células, tá? E aí você fala, e aí, é ou não é um ser vivo? Bom, apesar deles não terem células, eles afetam demais a nossa vida. Eles impactam a nossa saúde, impactam a nossa economia, impactam as nossas relações sociais, tá? Um fato é que o vírus, para que ele estabeleça todas essas características que a gente já citou aqui, eles crescem, se reproduzem, têm material genético, para que eles consigam ter nascem, crescem, reproduzem e morrem, eles precisam da célula. Eles não têm a célula, mas ele tem todo o resto, tá? Só que eles só conseguem fazer todo o resto, só conseguem se reproduzir, só conseguem variabilidade genética quando eles estão dentro de uma célula. Por isso eles são considerados parasitas obrigatórios. É por isso que eles causam tantas doenças na gente, porque eles precisam dessa fábrica que é a nossa célula. Beleza, Yasmin? E aí a gente tem, mostrando aqui para vocês, os vários tipos de células que a gente tem, tá? Temos 3 imagens aqui. Eu quero que vocês foquem nas 2 primeiras. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem, tá? Nós vamos ter, ó, células bem complexas, como essa aqui, tá? Então, aqui, galera, é um desenho, tá? Porque a célula, galera, é uma estrutura tão complexa que as imagens que a gente tem, elas não são tão amigáveis, tá? O cientista ele tem que lidar com imagens bem estranhas, tá? Mais tarde, no último horário da aula de hoje, eu vou voltar aqui para falar com vocês na disciplina Meu Pequeno Mundo e eu vou apresentar para vocês alguma dessas imagens, tá? Elas ficam um pouquinho estranhas, tá? Mas aí, para torná-las didáticas, a gente trabalha dessa forma. Observa quantos detalhes a gente tem aqui. Muitos, tá? Então, isso aqui é uma célula. Aqui são células de 2 organismos vivos que a gente conhece, tá? Como, por exemplo, um animal, que é essa imagem aqui da esquerda, tá? E de um vegetal, que pode ser, por exemplo, uma planta, tá? Observa que ela tem estruturas parecidas. E aos poucos vocês vão poder ler e destrinchar e ver que tem núcleo, tem membrana plasmática, certo? Ao passo que a gente tem essas células complexas, a gente vai ter, ó, essa última imagem aqui, ó, está escrito embaixo, célula procariótica, tá? O que é uma célula procariótica, tá? É um tipo de célula mais simples, tá? Provavelmente as primeiras células que surgiram tinham essa estrutura. Basicamente, ela tem uma membrana plasmática. O que é isso, professor? A membrana plasmática é como se fosse essa parede que a gente tem aqui. É a parede que tem na casa de vocês, é a parede que tem no quarto de vocês, que tem na sala de aula de vocês. Tá? Essa parede, ela meio que separa o que é o ambiente externo do ambiente interno. Toda célula tem que ter isso. Se eu quero sair por ela, eu não consigo. Da mesma forma, se eu quiser entrar no outro recinto, eu não consigo, a não ser que eu tenha uma porta. E mais do que isso, que eu tenha a chave de uma porta. A membrana plasmática ela é uma estrutura complexa que faz a seleção do que pode e do que não pode entrar. Em geral, para que uma substância ou uma estrutura, ou até mesmo um organismo, entre naquela célula, ele precisa ter uma chave de acesso, tá? E aí as moléculas que a gente falou, as moléculas orgânicas, como carboidratos e proteínas, fazem esse papel. Papel de chave e papel de fechadura. Especialmente as proteínas têm muito dessa função, certo? Então, eu só consigo entrar com a chave certa. Isso acontece dentro das nossas células. Ok? Além da membrana plasmática, tá? A gente vai ter o quê? Esse nozinho aqui, ó, que está escrito cromatina.
tá? É o nosso material genético e eu já falei para vocês da importância que é o material genético, tá? A função e a importância do material genético está justamente no fato, ó, cromatina aqui, ó, é o DNA, tá? Que o DNA guarda as informações. Ele que determina o nosso tamanho, a cor da nossa pele, a textura do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, se eu consigo ou não fazer fotossíntese, tá? Seria muito mais prático, né, fazer fotossíntese, né, assim, ficar lá de cara para cima e recarregar as baterias e ter energia aí para o dia a dia, tá? Então, galera, as nossas células, elas são as unidades básicas que guardam essa informação, mas também que trabalham ao nosso favor. Esses vários componentes que a gente tem aqui, ó, vou mudar outros nessas outras imagens aqui, ó, observe que a gente tem muitas outras estruturas, além de membrana plasmática e material genético. Esses vários outros componentes são responsáveis por produzir outras estruturas, por fazer a tal da fotossíntese que eu falei para vocês, por fazer a respiração celular, por gerar energia, certo? Por gerar funções que façam com que essa célula, de fato, funcione. Ok? O processo de alimentação, nutrição, fornece energia para a manutenção do organismo, além de fornecer matéria-prima para a construção de novas moléculas essenciais para a sobrevivência. Organismos autótrofos produzem seu próprio alimento. Algas, plantas, tá? Através de um processo chamado de fotossíntese. Anota aí, galera. Alga e planta não são o mesmo grupo de organismos, tá? Tem muita gente que acha que a alga é um tipo de planta, e não é, tá? Mais para frente, principalmente na segunda série, vocês vão entender um pouco dessa diferença de grupos taxonômicos, tá? Organismos autótrofos produzem o próprio alimento. Organismos heterótrofos. Olha só esse terminho. Hétero, diferente. Diferente, professor? Como assim diferente? Ele não consegue obter o próprio alimento. Então, o alimento dele vem de uma fonte nutricional diferente do que o próprio organismo. Em outras palavras, ele precisa comer um outro ser vivo para conseguir obter nutrientes e energia, certo? Por que eu estou chamando a atenção para vocês desse prefixo, tá? Porque na biologia a gente vai utilizar muito desses prefixos, tá? Ó, autótrofos, auto é o próprio, tá? Então, os autótrofos, eles têm como fonte de energia o próprio organismo, enquanto os heterótrofos, outros organismos, tá? E para que eu vou precisar disso? Eu vou precisar disso para duas coisas importantes. Primeiro, a nutrição, né, para conseguir fontes de matéria, fontes de carboidratos, fontes de lipídios, fontes de proteína, tá? Lembra lá que essa matéria tem os elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? E também, claro, fontes de energia, tá? Então, essa energia que me faz levantar, falar, pensar, dormir e manter, por exemplo, a minha temperatura. Certo? Quando as imagens estiverem um pouquinho menores, viu, pessoal, de São Francisco do Piauí, eu estou tentando dar um zoom. Beleza? Mas esse material ele vai ficar disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação. Tranquilo? Bora lá. A nutrição, né, com essa fonte de energia, ela traz para a gente essa segunda coisa que a gente estava, que é a palavra, ó, metabolismo. A gente vai trabalhar ao longo do ano esse termo, essa ideia de metabolismo. Eu digo vocês aqui na biologia, tá? Vocês estarão com o professor Tércio. Mas eu também estarei com vocês em uma outra disciplina e a gente vai trabalhar e a gente vai acabar
puxando um pouquinho vocês, tá? Acorda, menino, que eu tô vendo vocês aí, Diogo Napoleão, tá? E aí, galera, o que que acontece? O que que é esse metabolismo, tá? O metabolismo, galera, basicamente é todas as reações químicas que acontecem dentro das células, tá? Então, reações químicas, como eu disse para vocês, tá? Que estão associadas aí, por exemplo, a fazer fotossíntese, a fazer respiração celular, são reações que acontecem aonde? Dentro das nossas células, tá? Então, pergunta para vocês, planta respira? O que vocês acham? E aí, Deilson, Yasmin, Gabriel, pessoal de Hugo Napoleão, quem mais está aqui no nosso chat do YouTube? Não, do YouTube não, do nosso chat do IPTV. Planta respira? E aí, o que vocês acham? São Francisco do Piauí, São João dos Divinos, São Miguel da Baixa Grande. Sim ou não? E aí, planta respira? Ué, não tem pulmão? Nunca vi planta com pulmão. E aí? Tem ou não tem? Sim! Eita, o sim foi forte, tá? E é isso, galera. Assim, nosso chat do YouTube, cadê? Eu vi gente respondendo ali. Bota lá de novo pra gente. Valeu! Sim, planta respira. Mas não tem pulmão, como é isso? Tá todo mundo dizendo que planta respira, mas sem pulmão. E como é que ela respira? Então me conta, já que tá todo mundo dizendo que é assim, como é que ela respira, então? Que história é essa que ela respira? Eita, Luan. O Luan dizendo que a planta respira melhor do que ele. Tem asma. Não, bem, não é assim. Não é assim. Pelas folhas? Que história é essa, rapaz? Me explica direito. Como assim pelas folhas? Não é pelas folhas que elas fazem a tal da fotossíntese? Pera lá, fotossíntese é uma coisa, respiração é outra. E aí? Eita, tá? Então, bora lá, galera. Bora esclarecer um pouco isso aí, tá? Ó, vamos nós, ó. Pode até me colocar um pouquinho na tela mesmo agora. Ó, metabolismo são reações químicas que acontecem dentro das nossas células e elas são reações de energia. Elas servem para gerar energia. Bom, a gente viu o seguinte, que a gente, seres vivos, interagimos com o meio, né? Temperatura, umidade, luminosidade. Temos dois tipos de organismos vivos, os seres autótrofos, que trocam, né, que conseguem produzir o próprio alimento, e aí eles têm essa interação direto, viu? Tô vendo aí todo mundo. Ó. E aí os organismos autótrofos, viu, pessoal de São João da Varjota? Só quero falar São João da Varjota, mas São João do Divino, tá? Como é que os organismos autótrofos conseguem produzir? Porque eles pegam a energia do ambiente. Essa energia pode ser a luz, tá? E aí, através da fotossíntese. Então, presta atenção, galera. A fotossíntese é um processo metabólico. É um conjunto de várias reações químicas que acontecem dentro da célula de um vegetal, de uma planta, para produzir o alimento. Ponto 1. Certo? Do outro lado, nós temos as reações que utilizam esse alimento, utilizam esse nutriente. E essas reações são outro processo metabólico que a gente chama de respiração celular. Então, se eu perguntar para vocês se planta respira, a planta respira sim, mas não é pela folha, é dentro da célula dela. Certo? E aí depende. Pode ser na folha, pode ser no tronco, como eu vi comentário aí, pode ser na raiz, em todas as células da planta. Se essa célula estiver viva, ela vai respirar. Ok?
Então, a gente tem dois tipos de respiração, nós seres humanos. Temos essa respiração pulmonar, que é essa troca de gases, e a gente tem a respiração celular, que é um processo metabólico que nos dá energia. Energia para falar, para pensar, para crescer, para ter divisão celular. Certo? Planta cresce, planta se reproduz, planta produz outros nutrientes, certo? Então vamos nós, tá? A gente tem vários tipos de reações. Entre elas, a gente tem a fotossíntese e a respiração celular. Bota na tela para eles de novo, tá? E aí tu me dá também o meu tempo, tá? Só para eu ficar ligado aqui direitinho como é que a gente está no ritmo, tá? Temos dois tipos de reações metabólicas. As reações de anabolismo, aí eu poderia colocar como exemplo a própria fotossíntese, tá? No qual eu sintetizo glicose, nutrientes. Dá bem a gente também, viu, Deilson? Tá muito bem. A respiração celular é em todas as nossas células também, tá bom? Aí não, a respiração pulmonar fica a cargo dos nossos pulmões, tá? Porque o pulmão pega todo o gás carbônico do sangue e libera pelas nossas vias aéreas e absorve o gás oxigênio que vem das nossas vias aéreas e leva para os vasos sanguíneos novamente. Galera, Douglas, daqui a pouquinho eu até posso voltar, mas esse material fica no plataforma do canal Educação. Você pega o caderno, dicasinha assim para vocês, tá? Você pega o caderno, você vai copiar palavrinha por palavrinha, copia as palavras importantes, pega uma dica que o professor falou, olha, ele está falando sobre isso, está falando que metabolismo tem a ver com respiração celular, e o professor está falando que metabolismo tem a ver com fotossíntese, porque isso não está no slide. Tá? Então, você vai associar isso. A reação anabólica tem a ver com a produção de nova substância. Aí, essa substância aqui pode ser a glicose, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato. Nós temos reações anabólicas. Tá? Um exemplo de anabolismo que a gente pode ter poderia ser a fotossíntese, mas ela é um processo complexo, tem muitas etapas. Tá? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, de metabolismo, são as reações de catabolismo, de quebra, tá? Então, a gente pode sim associar o seguinte, ó, anabolismo, a fotossíntese e o catabolismo, a respiração celular. Beleza? Ok. Aí, galera, é isso. O caderno de vocês vão utilizar dessa forma, tá? Vocês copiam ali e voltam lá na plataforma do canal Educação para acessar esse material, porque ele é rico, cheio de textos, cheio de material, certo? Para que a gente não fique muito atrasado, ok? Aí o texto você pode ler com mais calma, ok? Beleza. Bora lá, bora lá, bora lá. Ó, vamos mais, tá? Reações a estímulos e movimentos que a gente tem, tá? Animais, plantas, micro-organismos, todos somos capazes de perceber condições ambientais e reagir aos mais diversos estímulos, tá? Entretanto, alguns organismos, mesmo percebendo as interações ou alterações ao redor, não conseguem desenvolver este caso, dependem de agentes externos, como água, ar e outros seres vivos para deslocar. Aqui a gente tem algumas imagens, tá? Trazendo a alusão a essa reação ao estímulo, tá? Por exemplo, tá? Aqui a primeira imagem que a gente tem, tá? É uma animação não, é um desenho, tá? De um esquema de um espermatozoide, que é uma célula especial do corpo humano. Ele é o gameta masculino, tá? E esse gameta masculino, ele tem uma adaptação para nadar,
certo? E aí sim, tá, galera? Ele tem poucas articulações a desenvolver estímulos. Ele precisa de um fluido, tá? Para poder conseguir nadar. Não é à toa que a gente tem esse esperma, tá? Lá nas aulas de reprodução do corpo humano, a gente vai entender a composição desse esperma, que não tem só apenas o espermatozoide. A gente tem um fluido que faz com que esse esperma consiga se deslocar e encontrar o óvulo. Na segunda imagem, nós temos aqui, olha só, um gato caçando um rato, certo? A visão dos ratos, por exemplo, dos gatos, por exemplo, ela não é tão maravilhosa, mas ele consegue captar muito bem essa ideia do movimento. Quem tem gato em casa sabe o quão ágil ele é para capturar e até mesmo para brincar, certo? Ele tem algumas características diferentes nossas. Eles têm o que a gente chama de vibriças, que são esses bigodinhos, que não ficam só no bigode, mas fica na sobrancelha, fica nas patas e ajudam a ele a ter a noção do ambiente. As vibriças têm uma relação direta com o sistema nervoso e fazem com que o gato consiga entender até onde ele consegue chegar. É por isso que gato consegue entrar dentro de um lugar que você fala, meu Deus, como é que o gato passou por aqui? As vibriças calcularam para ele isso, certo? Tem muito gato de casa que acaba ficando obeso e não consegue passar ou ficando entalado, porque as vibriças calcularam o peso de um gato magro. Não pode, não pode. Não pode tosar nem as patinhas, tá? Por conta dessas vibriças que ajudam o gato a interpretar esse mundo. Olha aí, cuidado, viu, Rá? Ia cortando do do gato dela, não pode, tá? Acontece que elas podem cair. Ela é um pelinho mais grosso mesmo, certo? Pode ser que ela caia, mas não arranque. Beleza? E outro estímulo que a gente tem aqui, ó, é como você chamou na cidade de vocês essa mimosa? Eu chamo de mimosa, tá? Mas eu sei que várias cidades, várias pessoas chamam essa planta de nomes diferentes, tá? Mimosa é uma planta leguminosa, tá? De um grupo de leguminosas, que ela tem essa característica. Quando a gente toca nela, ela meio que se fecha, tá? É uma adaptação para evitar perda de água, tá? E várias plantas têm adaptações diferentes, como por exemplo o girassol, que consegue se movimentar em direção ao sol ao longo do dia, tá? Não é sobrancelha grande, faz parte, tá? Pois bom, mas aqui a gente está aqui para isso, para poder conhecer mais esses detalhes. Então, observa, a gente vai ter seres ou parte desses seres que precisam de fluidos, né? O sangue, por exemplo, precisa de um fluido para poder conduzir e levar nutrientes, estímulos, e outros, eles desenvolvem os seus próprios estímulos que podem ter a ver aí com reações químicas que acontecem dentro das células. Como é o caso das vibriças, desses bigodinhos, tá? Que tem a ver com o sistema nervoso, então vão gerar uma cadeia de estímulos nervosos ou uma cadeia de reações químicas que fazem com que essa planta se feche como se ela estivesse perdendo água, para evitar a perda de água. Diga lá, Deilson, pode falar. Pois repete a pergunta, que eu acho que subiu aí para mim. Copia e cola de novo a pergunta para poder eu ver. Tá? Não, o aluno mesmo, né? Não, pode subir para mim, então, Jackson. Foi do Gabriel. Gabriel, eu acho que não é um mês, não. Volta, sobe mais. Professor, o espermatozoide demora quanto tempo para chegar no óvulo? Dias, tá? Demora dias. Depende, né? Pode ser algumas horas, mas pode levar até dias. Quando a gente vai falando sobre reprodução, a gente vai entender um pouquinho sobre ciclo menstrual, tá? De um modo bem rápido, tá? Uma mulher, em geral, ela tem 28 dias no seu ciclo menstrual, tá? A ovulação, né, que é a liberação do óvulo dos ovários, vai bem na metade desses 28 dias, então 14º. O período fácil de engravidar é 3 dias antes e sim, 3 dias depois,
tá? Então, às vezes, acontece de ter uma relação sexual em determinado dia, não ter ovulado e o espermatozoide se permanecer nesse local até o ato da fecundação, certo? Então, a gente pode ter isso. Eu expliquei assim de forma bem resumida, mas cada mulher pode ter um ciclo menstrual diferente. Tem mulheres com 27 dias, tem mulheres com 30 dias, tá? Mudanças ambientais, reações aos estímulos podem fazer que o ciclo menstrual mude. Estresse, véspera da prova, véspera de Enem, tá? Podem fazer com que esse ciclo menstrual altere. E também temos algumas características de mulheres que acabam sincronizando ciclos menstruais também, tá? Então, mulheres que convivem muito acabam sincronizando. Isso é uma realidade também. Tá? E aí isso pode demorar. Então, às vezes, pode ser que você engravide no mesmo dia, tá? Então, se tiver esse acesso a esse óvulo, mas isso pode demorar ainda uns 2 ou 3 dias também. Tá bom? Deu para pegar? É verdade que a camisinha não protege 100%? Verdade. É verdade, ela protege 98%, tá? Mas é o método mais seguro, tá? É o método mais seguro, tá? Eu brinco, né? Que o método talvez mais seguro seria não fazer, tá? Mas aí, como o ser humano precisa disso também, até por outras questões, é melhor se proteger. É um método que protege 98%, mas ele protege também de outras doenças também. Então, a questão também não é só evitar a gravidez. A questão é você também evitar doenças sexualmente transmissíveis, mas aí é tema para uma aula específica sobre o tema, tá? E aí a gente vai sim ter aula para falar sobre doença sexualmente transmissível, tá? Durante o mês, durante o ano, ok? Na hora que começa a falar, vocês começam a ficar curioso, né? Eu gosto assim. Bora lá, galera. Todos os seres vivos crescem. Esse crescimento pode ocorrer pela produção organizada de substâncias através do metabolismo celular. Algumas plantas também, galera, elas crescem. Na verdade, algumas não, todas as plantas, elas crescem com esse estímulo também, tá? Com estímulo ligado à luz, tá? Ah, Melhor camisinha, tá? Melhor camisinha. Melhor método contraceptivo é a camisinha, porque além da proteção, tem a proteção para a gravidez, né? Tem a proteção contra as outras doenças, tá? Perguntou aí para mim, né? Qual é o melhor método? A camisinha ou remédio? Protege mais, né? Camisinha, porque além de evitar a gravidez, protege contra as doenças. Tem muita doença aí, muita doença mesmo. Beleza? A gente está aqui para responder, tá? Só que aí é aquela coisa, tá? Tem muitas perguntas de um tema que foge muito à aula, aí é a hora que eu dou a pausa, tá bom? Então aí vocês já estão perguntando muito um outro tema de aula e a gente vai fugir do tema da aula. Beleza? Então a gente vai focar nas características dos seres vivos, tá? Vocês estarão perguntando mais uma aula de infecção sexualmente transmissível, tá? E aí sim, vai ser um tema que vocês irão trabalhar ao longo desse ano. Então esse ano vocês terão aulas sobre isso, tá bom? Beleza? Bora lá. Seres vivos crescem e a gente tem estímulos para esse crescimento, tá? Plantas crescem, em geral, tem 2 tipos de crescimento na planta, tá? As plantas podem crescer, botar aqui uma sementinha crescendo, elas crescem com 2 fatores geográficos, vamos dizer assim. Ela cresce para cima, tá? A gente chama isso de fototropismo, tá? Então toda planta cresce para cima. Por que que ela cresce para cima? Porque ela cresce em direção à luz do sol. Tem gente que bota a planta dentro de casa, tá? Então dentro da casa mesmo, aí a planta fica procurando a janela, a luz da janela, então ela vai crescendo meio que pro lado, tá? Então nesse caso, nessa situação, ela não cresce para cima, ela vai crescendo pro lado, porque na verdade ela está indo atrás da luz. E outra situação é a raiz, tá? A raiz ela não cresce para cima, salvo algumas exceções, tá? A gente tem alguns exemplos de plantas que têm raízes que crescem para cima. Mas as raízes elas crescem para baixo. Um outro fator é a influência da gravidade, tá? Em geotropismo. Por quê? Porque a planta ela quer encontrar a água no subsolo, tá? Então ela vai crescendo para baixo para encontrar essa água do subsolo. Tá?
Então, existem algumas exceções à regra. Tem gente, teve uma época que teve uma moda, galera, que as pessoas botavam planta de cabeça para baixo dentro de casa. Aí, claro, que passava um tempo, a planta começava a crescer ao contrário, né? As raízes para baixo e as caules, sabe, começou a mudar. Então, tem toda essa característica. Alguns organismos vivos mudam, tá? Como é o caso dos sapos, dos gerinos, a gente chama isso de processo de metamorfose, tá? Outros organismos já nascem parecidos com eles na fase adulta. É o caso do ser humano, a gente já nasce bonitinho, tá? Então, borboleta muda, sapo muda, a gente não, a gente já nasce meio que parecido com a nossa fase adulta, tá? Vai mudar? Sim, muda muita coisa, né? Puberdade, né, que é a que vocês estão vivendo agora, na adolescência, muda muito as nossas características, tá? E fazem com que a gente tenha mais diferenças, tá? Dos sexos biológicos masculinos e femininos. É claro que os fatores genéticos podem influenciar, fatores sociais podem influenciar e outras questões também podem influenciar nessa aparência, tá, do sexo biológico. Juan, Kaique, contem aí, digam lá, tá? Bom, sobre reprodução, tá? É uma característica comum a todos os seres vivos? Sim. Se não tivesse reprodução, galera, a gente não teria mais seres vivos, tá? Então, a reprodução, ela permite a perpetuidade da espécie, ela permite que esse material genético vá adiante, ela permite que haja variabilidade do meu material genético, tá? A gente tem dois tipos básicos de reprodução. Anota aí, tá? A gente tem a reprodução assexuada, tá? E a gente tem a reprodução sexuada. Cuidado! Agora eu tô pedindo para vocês anotarem aí, tá? Para você botar um asteriscozão e falar, opa, diferença entre reprodução sexuada e assexuada. Por quê? Tem muita gente que acha que a reprodução sexuada é a reprodução que tem sexo. E não é bem por aí. Não é isso, tá? Por exemplo, muitas plantas têm reprodução sexuada, tá? E elas estão fixas. Elas não andam, não tem um ato sexual. O que é isso? Então, bora lá. A reprodução sexuada nada mais é do que a fusão de células diferentes, os tais gametas. Por exemplo, no ser humano, o fato de fundir o espermatozoide com o óvulo, isso é a reprodução sexuada. E não o ato sexual. Não é à toa, galera, que a gente tem, sim, tá? A reprodução assistida. Quando duas pessoas têm dificuldade de engravidar, eu pego o espermatozoide do pai, pego o óvulo da mãe, levo no laboratório e faço a fecundação, depois eu coloco lá no útero da mulher para gerar. Certo? Não é à toa também que a gente tem diversos casos aqui no Brasil e no mundo de pessoas do mesmo sexo que são um casal e conseguem gerar filhos biológicos, tá? De que forma? Pegando os espermatozoides e o óvulo, pegando os gametas, tá? O óvulo e outro óvulo, e gerando aí o mesmo indivíduo, certo? Então, reprodução sexuada é a fusão, tá? De dois gametas, tá? Gerando um novo indivíduo, tá? Qual a importância disso? A gente vai misturar o material genético, tá? Vai gerar variabilidade, tá? Então, a gente tem maior diversidade, tá? Daquela espécie. E a reprodução assexuada é aquela que não tem fusão de gametas, tá? Então, meio que eu gero clones. Exemplo que pode acontecer, sabe? Quem gosta de planta aí, comenta aí para mim. Acontece, viu? Gostei, ó, Kaique aí, ó, pego, tá atento, tá? A gente tem alguns animais, em geral, galera, a maioria dos animais vai ter reprodução sexuada. Eu diria até todos, tá? A gente tem algumas exceções. Um exemplo é o dragão de Komodo, tá? É um dragão que fica na ilha... no arquipélago de Galápagos, tá? A gente também tem alguns tubarões, tá? Que eles podem se reproduzir. A gente chama isso, e algumas abelhas também, tá? Que a gente pode se reproduzir por partenogênese, que é o próprio indivíduo gerar o próprio,
tá? Não tem variação genética. Quando é que isso acontece? Em casos específicos, tá? Então, a fêmea não encontrou de jeito nenhum nem o macho para copular e ela está no período fértil dela. Então, ela precisa gerar prole. Ela precisa gerar prole. Aí ela pode fazer essa autofecundação, tá? São alguns casos, algumas espécies. O ser humano pode fazer isso? Não, nem com acesso à alta tecnologia, certo? O ser humano, até por questões éticas, beleza? Outra coisa, planta, tá? Planta tem reprodução sexuada? Tem, tá? O ato da polinização, por exemplo, a abelha vai numa florzinha, pega néctar e leva para outra, para pegar, e sai de uma flor e vai para outra flor pegar mais néctar. Só que aí ela leva o pólen de uma flor para outra flor, tá? Então, esse caso aí, a gente está falando de uma reprodução sexuada. Mas, quando, por exemplo, um galho cai, certo? E esse galho que caiu enraizou, a gente teve uma reprodução assexuada, porque aquele outro galho tem o mesmo componente biológico da primeira planta, tá? Então tem muita gente que faz, né? Pega um galhozinho de uma roseira da casa de um amigo, leva para sua casa porque quer a roseira em casa, ou quer um pé de rosa do deserto, então fazem muito isso com os jardins das casas em reprodução assexuada. Tem muita produção, né, de alimentos, tá? Laranjas, né? Com isso, qual é a vantagem para a produção de alimentos? Eu tenho certeza que eu vou produzir um alimento com aquela qualidade. Qual é a desvantagem disso para o aspecto biológico? Eu vou ter menos diversidade. Aí, se aparece uma praga, morre todo mundo. Tá? Então, quando a gente tem diversidade, se aparece uma praga, tem alguém que tem alguma estratégia tem alguma adaptação para sobreviver. Certo? Nós nunca somos iguais, nós sempre temos alguma novidade aí para contar. Galera, fecundação, autofecundação, fecundação cruzada, a gente meio que acabou trabalhando esses temas também, tá? Infelizmente, o nosso tempo tá chegando ao fim, tá? Como eu já expliquei para vocês hoje, esse primeiro horário é a aula do professor Tércio, eu estou substituindo ele, mas a gente estará novamente no último horário. Então, aguarda lá que 5h20 eu vou estar de volta para conversar com vocês na disciplina que a gente estará juntos, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até mais tarde e até mais. Tchau, tchau.